tarde. É uma honra estar com vocês aqui, nessa primeira jornada da convivência. Estamos aqui para fazer essa trilha, essa caminhada com vocês, esse papel tão importante. Eu quero primeiro me apresentar, meu nome é Diogo, sou pedagogo aqui do Centro Comunitário Cajuru, trabalho junto com uma equipe extraordinária, umas mulheres fantásticas que estão aqui, elas vão se apresentar depois, mas eu tenho muito orgulho de poder conviver e caminhar com elas, que vão estar também tendo um momento de fala muito importante. Também sou pastor da Igreja Encontro com Deus, junto com o pastor Pedro, que vocês todos conhecem, e o pastor Leandro, que estará à noite, e vocês vão poder conhecê-lo também. Um homem que veio dessa comunidade, nasceu aqui, viveu aqui, estava aqui quando foi iniciada essa igreja, e hoje ele é o nosso pastor. Isso é incrível poder falar a respeito disso. Esta igreja tem um pastor titular, um pastor responsável que veio desta comunidade. Isso é incrível. Eu tenho muito orgulho e muita alegria de poder também caminhar ao lado dele. E o trabalho que nós fazemos aqui no Centro Comunitário Cajuru é um trabalho muito relevante para essas famílias aqui no bairro. Mas o que eu quero dizer aqui? Pode passar, por favor. Aconteceu uma situação de desgaste social aqui, né? Como muitas mulheres vieram em todos os locais aqui da cidade, região metropolitana, houve uma demanda maior dos serviços sociais do bairro. Creches, escolas, posto de saúde. E o Sr. Patrick entendeu que a gente precisava fazer uma mitigação, uma compensação também social em relação a isso. O Centro Comunitário Cajuru, Centro de Vínculos e Convivências, vem para trazer também uma resposta a respeito disso. Mitigar um pouquinho desses danos sociais para a comunidade, para as crianças da comunidade. Evidente que as crianças que vêm com suas mães, elas também participam do Centro Comunitário Cajuru. Elas estão ali. Mas em si, a gente precisa trazer uma resposta para os nossos vizinhos, as crianças dessa comunidade. E são desafios gigantes que nós temos aqui. Porque nós temos as crianças do serviço de convivência, que convivem, e eles vêm de vários lugares da cidade, e tem as crianças da comunidade, dos nossos vizinhos, que se sentem donos do pedaço. Então é um desafio gigante promover convivência com as crianças nesse nosso universo aqui. E a gente quer compartilhar com vocês a respeito de soluções e como que nós fazemos a respeito disso. Pode passar, por favor? E esses são alguns, aquele ali está Nicolas, o Iago, Nicolas que fez um pedido para vocês estarem aqui à noite, né? Menino um pouquinho tímido, né? Que ele pediu e ele estará também aqui. Mas nós somos estes. Nós trabalhamos com realmente essas crianças. Pode passar. Mas gostaria de falar a respeito um pouco do que significa o bairro Cajuru. O bairro Cajuru é o bairro mais populoso de Curitiba, mas também tem os índices mais alarmantes de violência também contra adolescentes, contra crianças. Os índices são altíssimos em relação aos outros bairros de Curitiba. E é um grande problema, é isso que nós nos deparamos. Pode passar. Esses são os dados do CIPIA, está ali os dados do Cajuru, que é os dados um pouco alarmantes, mas também pela sua dimensão, por ser um bairro grande. Pode passar, por favor. E aí, os outros dados em relação ao nosso bairro. Pode passar. E aí a gente pode falar um pouquinho do Plano Nacional de Convivência Familiar e também comunitário. Essa minha fala, ela vem muito direcionada ao que nos inspira, né? A nossa Constituição e o ECA. Mas quando a gente fala a respeito dos artigos da Constituição Cidadã de 1988, ela nos inspira algo, nos provoca, nos chacoalha em relação ao que nós estamos fazendo. Eu acredito que a maioria aqui trabalha diretamente com crianças e adolescentes. Sim? A maioria aqui? Todos? Levanta a mão quem trabalha exclusivamente com crianças e adolescentes, que é a maioria, tenho certeza. E a gente está aqui para aprender de alguma forma, entender algo, compreender de uma melhor forma, e como nós, como educadores, como ferramentas de transformação, podemos utilizar este conhecimento e aplicar de uma forma simplificada. E quando eu leio os artigos da Constituição e do ECA,
Isso me provoca. Pode passar, eu quero ler com vocês. Porque a nossa Constituição, ela fala diretamente que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, o adolescente, o jovem, com absoluta prioridade. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E quando eu falo de convivência familiar e comunitária, fala sobre um universo de situações que nós, educadores, nós que somos apaixonados por transformação, por ajudar, por contribuir, precisamos ter esse senso de responsabilidade e sermos simples, efetivos, cheios de amor. Quando eu leio isso na nossa Constituição, essa Carta Magna, daquilo que é mais importante que podemos fazer como cidadãos, eu me sinto provocado na condição de fortalecer as comunidades nos seus relacionamentos e na sua convivência. Como é difícil promover convivência familiar. Nós estamos vivendo um momento da sociedade onde os vínculos estão sendo destruídos. Nós estamos trabalhando com uma geração pós-pandêmica, onde o nível de exposição a telas tem sido tão grande que tudo parece frustrante. Qualquer atividade que a gente tenta propor, eles não se interessam, eles são opositores, eles não querem. Incrível o que a gente pode observar. E a gente vai fazer aqui aprofundar em algumas crianças, em alguns exemplos, para que vocês possam ter entendimento a respeito disso. Porque como que podemos fazer convivência familiar se não existe convivência familiar? Como que eles podem chegar aqui e ter uma convivência comunitária dentro da sua comunidade, se aqui eles encontram situações que os provocam a divergir e não querer conviver? Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Provoco vocês em relação a isso. Pode passar. E aqui o ECA, no artigo 3, fala: a criança e os adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes da pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a lei, assegurando-lhes por lei, ou por outros meios, todas as facilidades, a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Costumo sempre dizer que nós somos indivíduos integrais, né? E a condição também da espiritualidade, ela é importante aqui neste local. Quando falamos de convivência, falamos em todo esse sentido. E falando sobre isso, eu quero trazer algo mais profundo a respeito de uma criança que nos provoca ao nível de nós participarmos com vocês. E quando eu creio muito e eu me condiciono a palavra de Deus, e ela fala a respeito que na multidão de conselheiros há sabedoria. E quando nós nos dispomos a estar aqui à frente, fala do nível de exposição, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero permitir que vocês possam contribuir, porque quando conversamos sobre isso, e esse vai ser o momento de conversarmos, a gente vai ter ideias, a gente vai ter condição de ter ferramentas mais efetivas. E eu quero agora falar a respeito de uma criança. Ela faz parte do nosso centro comunitário, daquilo que nós fazemos, e ela nos provoca a como ser agentes de convivência, nos provoca de como ser educador precisa ir um nível além, porque a gente tem uma visão muitas vezes muito otimista e falando, não, eu vou trabalhar em determinado local e as crianças vão ser extraordinárias. E a gente sempre começa a conversar, né, Cleia, a respeito da dificuldade. Esse é um local onde temos grandes dificuldades, grandes problemas quando a gente vai entender a condição da criança, o local onde ela está, o que está acontecendo dentro do seu núcleo familiar. A gente vê a dimensão deste problema. E eu gostaria de compartilhar, e nós vamos assistir um vídeo que fala sobre essa criança e fala também sobre quem cria essa criança, que é uma avó. É incrível aqui a condição das mulheres nessa comunidade. As mulheres são uma referência extraordinária a respeito de como um amor incondicional ele é executado. E eu louvo a Deus pela figura da mulher.
que na mulher existe uma verdade expressa sobre o amor incondicional. E nessa comunidade isso exala na forma de um barulho de panela de pressão. É incrível quando a gente entra aqui na comunidade, horário de 11 horas, é um barulho de panela de pressão. Todas as casas, panela de pressão, feijão sendo cozido. É isso, linguagem de amor das mulheres promovendo alimento. É extraordinário ver isso. E é isso. Eu quero que você possa assistir esse vídeo e daí eu quero falar a respeito do que significa quem é essa criança e esse núcleo familiar dele. Se você puder passar o vídeo. A gente brinca, mas a gente se diverte. Bom, é o seguinte, o lugar é a gente que faz. Já ouviu essa frase? A frase é simples, mas ela diz muito. O lugar é a gente que faz. Quem falou isso é a dona Clarinda. Dona Clarinda, essa mulher que você está vendo aqui, ela é diarista, trabalhou a vida toda para criar os filhos, hoje ela cuida dos netos, e a dona Clarinda, ela é uma das personagens mais simbólicas do Cajuru, região que ganhou a peste de ser uma das, infelizmente, uma das mais violentas em Curitiba nas últimas décadas. Mas quem mora lá afirma que não é bem assim, não. E no terceiro maior bairro de Curitiba tem muita gente boa e batalhadora que se une para melhorar as condições de vida e deixar essa imagem negativa para trás. É a reportagem que você vai ver especial que o BG preparou para falar sobre o Cajuru. Legal. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para a dona Clarinda e as mães da comunidade, para elas. Esse vídeo nos provoca porque essas mulheres, que não seria responsabilidade delas, é uma avó, mas ela cria o neto. E o Santiago, ele está todos os dias aqui conosco, segunda, sexta, às vezes final de semana. E talvez seja um dos maiores desafios nossos como educadores. E sempre quando o educador está se aproximando, chegando, alguns educadores novos, alguns, por essência, não conseguem ficar porque é um serviço muito difícil. Ele fala, mas por que ele se opõe tanto? Eu demorei, acho que 2 anos, 3 anos, estou conseguindo conquistar a confiança deles. É demorado, é lento. Você precisa dedicar muito para conseguir avançar. Não é uma caminhada rápida. Mas o Santiago, ele nos provoca porque ele fala sobre uma essência. O pai dele era um dos chefes do tráfico aqui no passado. Ele está preso, o pai dele. E ele vai visitá-lo lá no Piraquara. E ele fala comigo, pastor, eu gostaria muito de poder conviver com meu pai, mas eu não sei quando que ele vai sair de lá. E ele às vezes fala num olhar assim de um certo orgulho, mas com um pouco de vergonha, mas o meu pai, ele era o dono deste lugar aí. O dono, na prática dessa linguagem, fala que era o chefe do tráfico. E sobre essa situação que nós estamos lutando todos os dias, uma geração que precisa ser todos os dias resgatada. Porque nós estamos lutando isso, nós estamos falando a respeito disso. O Santiago é um menino que exala bondade, mas ele tem o tempo dele. E ele nos provoca todos os dias, se opõe a algumas situações, não quer fazer, e briga com os outros, e quer dominar o espaço, e é um pouco, às vezes, difícil com os outros que estão chegando, mas existe essência. Eu lembro quando eu fui visitar eles ali no final do ano, e ele estava lá deitadinho com a avó dele, abraçadinho, fazendo um pãozinho, sabe? Um menininho, abraçado com a avó, e aqui ele quer ser o valente, mas ele é um menino. E o Santiago, ele é uma representação de muitas crianças que estão nos nossos centros de acolhimento, que são os mais difíceis, talvez. Aqueles que a gente, de alguma forma, tenta desistir ou tenta criar situações para que, com esse não dá mais. A gente tem que fazer alguma coisa para que esse realmente não venha. Eu quero que vocês possam agora ter um olhar sobre uma matemática. Eu digo aqui, dentro dos nossos números, 30% são crianças extremamente
que demandam mais amor, exigem um pouco mais. Existem esses 70% que são tranquilos, eles participam, eles fazem, têm vínculos familiares, os pais são presentes, mas é nosso olhar mais atento para aqueles que mais precisam. A gente teve um teatro aqui na igreja, foi extraordinário, até meu cunhado estava participando, e o que foi falado naquele teatro fala: o amor precisa ser mais demonstrado para aquele que mais precisa. Onde está o amor? Está para aquele que esteja mais precisando naquele momento. E existe uma geração que está precisando de educadores que entregam este amor. E é desses que eu queria muito, quero conversar com vocês. E a gente até agora propor algo e um momento para que a gente possa pensar. Queria que você, se você tem um papel na sua mão ou no seu celular, você possa pensar agora. E eu quero fazer uma pergunta. E sobre essa pergunta, sobre talvez alguns educandos que você tenha dentro do teu centro de convivência, fortalecimento de vínculo, no local onde você exerce a tua profissão, você pode lembrar de algum rostinho, de alguém que te provoca no nível de você, às vezes, pensar até em desistir. Eu não volto mais, eu não aguento mais ser provocada, eu não aguento mais ser confrontado, eu não aguento mais esses xingamentos, eu não aguento mais essa oposição, eu faço de tudo, eu faço o melhor, e ele não quer, ela não quer. Eu quero que você lembre, coloque essa imagem, e que você, com uma palavra, preste bem, é uma palavra apenas, não é uma frase, é uma palavra, mas que você responda essa perguntinha. Daí nós vamos pensar algumas e fazer uma dinâmica aí depois. Até pela provocação do Charles, né? Ele pediu que a gente possa promover 2 ou 3 propostas, né? Que a gente possa fazer isso, talvez isso nos ajude. E a pergunta é: quando você pensa em conviver, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Entendendo esse contexto que eu conversei com vocês. Quando a gente pensa em convivência, quando a gente pensa nesse desafio, quando a gente pensa nessa responsabilidade de quem nós somos, o que nós fazemos, o propósito, qual é a palavra que explode no meu coração, que faz sentido? Você tem um tempinho aí para pensar, escreva. Alguns talvez saibam rapidamente, alguns vão ter que pensar um pouquinho, e aí a gente vai poder construir isso e guardar. Eu tenho aqui mais 3 minutinhos, daí eu quero passar para minha querida Deise, que vai trazer um momento, uma fala extraordinária, tenho certeza disso. E vai ser muito, muito bom. Vamos lá, pessoal. Eu vou ser aquele educador meio chato que vou apontar para alguém. E você, talvez você esteja, ele não vai apontar para mim, mas eu vou. E você, eu não fiz ainda, então vou te dar mais um tempinho para você pensar mais um pouco. Eu estou provocando alguns para fazer mais rápido aí. Isso aí. Legal? Vamos lá. Aquelas 3 que estão conversando ali, eu queria saber da do meio. Como que é o seu nome, da do meio? Como? Cariza. Isso. Legal. Você é educadora? Assistente social. Legal. Ah, com apadrinhamento. Muito legal. Qual é a palavra que você pensou que fala a respeito dessa necessidade, dessa verdade? Vínculo. Vínculo. Para conviver, a gente precisa ter vínculo. Como é difícil promover um vínculo verdadeiro, virtuoso, né? Essa palavra é importante. Quando eu quero ter vínculo, um vínculo perene, perpétuo, inquebrável, ela precisa estar manifesta de muita verdade aí. Enormes. Mas
talvez a condição e a revelação da palavra vínculo fala sobre aliança, fala sobre algo importante que é tão banalizado hoje. As pessoas, às vezes, está tudo banalizado que promove o vínculo verdadeiro. O casamento hoje está no nível de banalização, as pessoas fazem alguns contratos ou quebram alianças, quebram vínculos. Talvez vínculo seja uma expressão e uma palavra importante que tem que estar pavimentado no nosso coração. Concordo. Vamos lá. Você que me olhou. Não pode olhar, é você mesmo. Como que é o seu nome? Patrícia. Você é educadora, Patrícia? Assistente social aqui de Curitiba, região metropolitana? Ah, que legal, Fundação Iniciativa. O pessoal falou, o pessoal da Fundação Iniciativa, onde que está? Estava procurando vocês, estão aqui, achei. Finalmente não sabia responder. Cadê o pessoal da Fundação Iniciativa? Ah, agora achei. Qual a palavra? Olha lá, eu vou dar mais. Isso. Sim, o contexto é esse. Talvez o Santiago é a personificação de várias crianças que a gente já atendeu. Talvez a dona Clarinda fala de todas as mulheres que nós estamos tentando ajudar de alguma forma. Algumas estão prestes a desistir, outras estão numa situação tão vulnerável, tão difícil, mas a gente precisa promover os vínculos para que isso... Porque se perder esse vínculo, se perder esse afastamento, todos perdem, a sociedade perde, nós perdemos. Mas qual é a palavra? Quando você pensa em conviver, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Uhum. 3 anos. Ainda estou tentando. Uhum. Paz. Sim. Entendendo a tua fala, a gente está, acredito eu, me permita agora adentrar o teu pensamento, talvez a persistência. Exato. Persistir. Porque a nossa mente imediatista fala de resultados rápidos, né? A gente quer apertar um botão, já resolver, as pessoas já entenderem, a gente já consegue encaminhar, já dá tudo certo, as portas se abrem e tudo se resolve. Não é assim. Resistir. Resistir, persistir. Muito bom. Legal. Me permite mais uma? Daí eu já entrego a palavra. Quero falar com você lá atrás. Você mesmo que abaixou a cabeça quando me olhou. Como que é o seu nome? Rosicler? Você é assistente social, educador? É? Aqui de Curitiba? De Colombo, amo muito aquela cidade. Tem um rapaz que viveu todos os bairros de Colombo ali. Ó. Ele é um jovem, um menino, história grande ali. Assistentes sociais de Colombo, acho que tiveram que ter um trabalho com esse jovem ali, de Colombo. Ele de Colombo, cidade linda. Me diga, qual palavra? Empatia. Uma palavra que está em muito uso, né? Ser empático, ter empatia. Mas quando falamos, e tenho certeza que cada um aqui já entrou numa roda de conversa sobre o significado da palavra ser empático, ter empatia, se colocar no local do outro, entender a dor do outro, se colocar literalmente para você ter uma compreensão maior, né? Mas quando eu digo isso para vocês, e não é de uma forma denegrindo a nosso trabalho ou sendo depreciativo, mas é no sentido real mesmo, que precisamos assim compreender. Será que realmente fazemos, se ligamos a essa palavra de ter empatia? Quando a gente adentra no beco
de a gente ver a realidade, a gente precisa adentrar na casa. Muitas vezes a gente é empático no nível da nossa cadeira, né? No nível da nossa autoridade, no nosso pequeno poder. Talvez a gente seja empático no nível daquilo que a gente pode fazer. E dentro disso a gente tenta ser empático. Mas quando nós paramos um pouquinho, adentramos a casa, quando nós paramos um pouquinho, permitimos que essa pessoa faça um café naquela xícara que ela usa todos os dias, e nós bebemos aquele café sem ressalva, atendemos aquela casa, a gente começa daí a compreender a palavra empatia. Eu busco o entendimento dessa palavra todos os dias aqui. E eu tento fazer e construir isso com os meus colegas, porque todas as vezes que a gente tem um estudo de caso ou uma dificuldade, a gente fala, mas... Eu vou citar um caso de outro educando. Pós períodos de chuva, ele chega muito irritado. Choveu, ele vem irritado. Ele não consegue conversar, ele não fala com ninguém, ele vem de um jeito... Mas o que acontece? E daí a gente foi lá na casa dele. Ele não consegue dormir nos dias de chuva, porque a casa dele, o telhado é simplesmente terrível. Assim, ele não dorme, a família não dorme. Não consegue dormir, não descansa. E a gente, tão ávido para querer resposta, você tem que fazer as atividades, a gente está fazendo o melhor para você. E ele, num transtorno ali de oposição com a gente muito grande. E aí a gente pôde entender, se a gente for aquele outro caminhar, entender a realidade. Mas também nos leva a uma situação, e quem vai trocar o telhado da casa deste menino? Mas não é minha responsabilidade, eu estou aqui batendo meu horário e tal. Aí, essa palavra tem sentido. Alguém tem que se responsabilizar. Eu creio que todos nós, se estamos aqui, queremos ser responsáveis. Legal, muito obrigado. Nós vamos usar essas palavras, depois vocês vão entregar para a gente fazer outra dinâmica. Agora eu passo a palavra para a nossa amiga Daisy, que vai estar assumindo. Por favor, aqui. Gente, foi tão emocionante ouvir, não é? Eu acho que a gente ouviu aqui de um educador o sentido desse encontro, né? Que é a gente não só conjugar o verbo conviver, como conjugar o verbo amar. Todas as lições que nós estamos vendo aqui nos chamam e nos convidam para pensar que nós escolhemos trabalhar numa área que exige de nós um compromisso. E esse compromisso é um compromisso ético e político. Porque tudo que nós realizamos tem efeito não só na vida daquela pessoa, daquele menino, né? Mas também nos outros meninos que convivem com esse menino. Que é uma experiência da aprendizagem vicariante. Que aquilo que a gente imagina, às vezes, que está sendo visto por um só, está sendo observado por muitos. E quando muitos observam, muitos aprendem. Então, às vezes, o sujeito que nós estamos querendo atingir, ele é uma ferramenta, né, dentro dessa resistência, dos outros poderem perceber até que ponto você me aguenta. Até que ponto o seu compromisso comigo é verdadeiro? Até que ponto eu posso, de fato, contar com você? Esta é a possibilidade de criação de vínculo. O vínculo vem pela confiança. E a confiança só se constrói a partir da convivência. E a convivência é o conviver. É com vida para a vida. Então, o convite para estar aqui com vocês hoje muito me emocionou. Porque eu estou aqui lidando com profissionais que todos os dias convivem com crianças, com adolescentes, com famílias, com mulheres que, não por acaso, seguram o trabalho de criar, de educar, de amar, de dar limites, mas também de sobreviver. Como mulheres que, dentro de um mundo extremamente organizado a partir do homem, e a partir de um determinado homem, que é o homem branco,
e que se sente e foi colocado como centro do mundo, todos que são diferentes desse homem são tratados de uma forma diferente também. Que é o que nós vamos chamar aqui de os imensos preconceitos, estigmas que vão nos levando para as diferenças e desigualdades sociais. Então, o nosso trabalho, ele não se dá para algumas pessoas apenas. Ele se dá para um conjunto enorme da população brasileira que vive abaixo da linha da pobreza. Nós estamos lidando com uma realidade social desafiadora, porque nós somos chamados a nos ver como atores sociais da realidade. Uma realidade hostil, desafiadora, que muitas vezes nos leva a pensar assim: o que eu tenho por fazer? Será que eu não estou enxugando gelo? Será que essa minha persistência vai me levar a algum lugar? Quantas vezes a gente se sente cansado, desanimado e pensa sim em desistir? Mas aí vem no outro dia e uma criança te fala bom dia e você fala não dá. Eu preciso continuar porque o meu compromisso tem que ser para além do meu trabalho, do meu ponto, do meu salário, porque eu tenho um compromisso que é político. Eu tinha preparado vários slides para vocês. Eu confesso que eu vou usá-los apenas como uma pequena referência do papel da convivência na prevenção do rompimento de vínculos. Primeiro, eu acho que a gente tem que, convivência, viver junto, viver com o outro. E para viver com o outro, eu preciso enxergar o outro. E para enxergar o outro, eu preciso sair de mim mesmo. Então, o princípio da convivência é poder viver com o outro, aceitando o outro como ele é, e não como um espelho de mim mesmo. E para aceitar o outro como o outro é, eu preciso conhecê-lo. E para conhecê-lo, eu preciso me deixar conhecer. Porque o papel da convivência é o papel da relação. E só há relação quando existe a possibilidade do diálogo, da troca, de uma troca que seja respeitosa com o outro. E se esse outro é uma criança, eu preciso conversar com a criança a partir da sua própria linguagem. E a linguagem da criança não é a nossa linguagem, mas é a linguagem da criança que nós fomos e que está em nós ainda. Qual que é a linguagem da criança? É a linguagem onírica, é a linguagem dos sonhos, da fantasia, é a linguagem do imediato, daquilo que ela consegue entender, compreender a partir da sua lógica. E quando ela vai conversar conosco, ela nos pede para que nós possamos entender a sua linguagem e falar de um jeito que ela possa entender também. Existe uma linguagem que é única, que é a linguagem do afeto. Então, a prevenção do rompimento de vínculos pressupõe que já existia vínculos. Eu vou prevenir o rompimento. Portanto, eu estou imaginando que os vínculos já existem. E o que é prevenir? Prevenir, gente. Eu estou prevendo. Eu estou vendo antes. Então, eu estou prevendo a necessidade de manter vínculos que sejam alimentadores, que sejam consistentes, que nos levem a nos sentir inteiros. Então, para prevenir o rompimento, eu preciso pensar o que rompe. Quais são os fatores de risco? Quais são as situações em que os vínculos não se mantêm? E talvez a criança nos responda imediatamente: não minta para mim, porque se você mentir, eu não posso confiar em você. Talvez a mulher te diga rapidamente: não me traia, não traia a minha confiança, porque isso quebra vínculo. Então, nós vamos pensar que a prevenção do rompimento de vínculos vai se dar de acordo com o tempo social e com a realidade social que nós estamos.
Porque a maneira como os vínculos vão ser construídos dependem daquela cultura e daquele momento histórico deste lugar, desse território. Então, uma maneira de criar vínculos, que é através da confiança, através de uma relação que se estabelece no tempo, também é recortada histórica e politicamente. Se nós formos pensar hoje, né, o que é família, eu diria para vocês, me empresta um pouquinho só aquele livrinho ali. Eu diria para vocês que nós tivemos um momento muito desgastante, importante, que foi a Covid-19. Né? A sindemia da Covid-19. Foi mais que pandemia. É uma sindemia porque nós estamos vivendo ainda os efeitos da pandemia. Ela não terminou. Terminaram as mortes, mas ficaram os lutos. Aqui, esse livro é Sem Eles, o luto infantil coletivo de uma pandemia oculta. E o que ele está trazendo? E eu fiz questão de trazer para vocês, porque nós temos uma metáfora, que é dizer que as crianças que estão em situação de vulnerabilidade social são crianças de pais vivos, órfãos de pais vivos. E aqui eu estou trazendo órfãos de pais mortos. A orfandade como uma situação de desproteção social. E o que as crianças que ficaram sem pais dizem do que é ficar sem pais, sem família? E quem é que ocupou o lugar dos pais que foram embora? E aí as crianças respondem o seguinte: família são laços, ou melhor, são correntes. Um elo precisa do outro para se manter forte. Família é uma corrente forte que nos liga ao sucesso e ao melhor caminho. A corrente que nos impede de ir para o caminho errado. E na minha família não há elos fracos. Então, na visão de uma criança, ter uma família, ter elos de suporte, em que ele se sinta seguro para poder ter a aventura de se tornar humano, de ser uma pessoa. Então, pode passar, por favor, o slide. Vamos pensar que a conceituação de famílias vai nos mostrar que a família é realmente a base das primeiras socializações e que, ao longo da trajetória da vida, essas primeiras experiências se tornam fundamentais para o pleno desenvolvimento biopsicossocial de um indivíduo, de suas habilidades, capacidades, sentimentos e o modo como enfrentará frustrações e alegrias. Então, dentro da nossa sociedade, a família é considerada, inclusive na nossa Constituição Federal, como a base do desenvolvimento das pessoas. É a partir da família que você tem o sentimento de pertencimento. E essa pertença é que te dá sentido como indivíduo, que tem uma subjetividade que vai sendo construída a partir das relações. Pode passar, por favor. Então, vejam, como é que a gente planeja o desenvolvimento de políticas públicas e sociais para garantir que os vínculos sejam sustentados. São necessárias políticas e programas que ofertem suporte às famílias, para que possam exercer os papéis afetivos e protetivos junto aos seus membros, especialmente os mais vulneráveis, que são crianças e adolescentes. Portanto, o que nós estamos falando aqui, que a melhor maneira de prevenir o rompimento de vínculos é oferecer a possibilidade da criação dos vínculos. E que isso tem a ver com política pública e social. Quando nós estávamos aqui ouvindo de quem é a responsabilidade pela troca do telhado, né? Aí a gente poderia perguntar, quem é responsável por garantir a habitação, a educação, a saúde, a segurança pública, a profissionalização?
Quem é responsável por garantir todos os direitos humanos que crianças e adolescentes têm? Além dos direitos do adulto, os direitos especiais por ser criança, que são os direitos de proteção integral. Quem é responsável, gente? Quem? Exatamente. A família, isso, o Estado. A família, a sociedade e o Estado. Agora, veja, isso é uma tríplice responsabilidade. Quer dizer que eu tenho uma corresponsabilidade. Mas eu preciso saber como é que uma responsabilidade implica na outra. Para eu ter uma sociedade ativa e que seja realmente protetiva, eu tenho que ter um Estado também protetor. E não é protetor no sentido de oferecer recursos econômicos, mas é oferecer condições de autonomia. E para ter condições de autonomia, eu preciso pensar que todos podem atingir, né, as suas potencialidades através de um trabalho digno, através de uma vida digna, de uma moradia digna. Mas nós sabemos que a grande maioria da população não tem isso. E é isso que faz com que a gente tenha o Cajuru. Assim como em todos os municípios do Brasil, nós temos o que nós chamamos de região periférica, onde nós encontramos quem? Aqueles que são muitas vezes invisibilizados. Ou seja, que nós temos dificuldade para enxergar quem são. Porque eles estão, muitas vezes, estereotipados a partir de características que os diferenciam. São negros, são periféricos, são mulheres, são crianças, são idosos. Então, nós temos aí a questão de geração, a questão de gênero, a questão de etnia e raça, a questão de território, a questão da religiosidade. São características que, se tomadas como elementos estereotipados e de estigmatização das pessoas, não nos permite ter um Estado protetor, dentro de uma economia que não pensa em todos da mesma maneira. Então, nós não podemos também ser ingênuos. Toda metodologia de trabalho, ela tem que ter consistência dentro da realidade, dentro do contexto da realidade. Sem conhecer a realidade, que significa entrar no beco e saber quantos tiros passam por ali de madrugada, eu não vou conseguir conversar com alguém que mora naquele beco. Então, para isso, nós temos que ter a flexibilidade de enxergar além do visível, enxergar além das pessoas, ouvir com atenção, ouvir inclusive com o coração, para que a gente possa entender o sofrimento ético-político das pessoas. Porque as situações de miséria, as situações de invisibilidade social, trazem o que nós chamamos de sofrimento ético-político. As pessoas sofrem. E quando uma mãe não aceita a ajuda, absolutamente se nega a confiar, ela teve uma história muito longa para criar essa resistência. E nós somos testados na nossa persistência. Quanto que nós vamos persistir para romper a resistência daquela que precisa do nosso abraço? Que precisa saber que nós estamos com ela de uma maneira integral, de uma maneira sincera, de uma maneira aberta, que a gente tem a possibilidade de ouvir e se emocionar com ela e aprender com ela. E sair do lugar de alguém que é dona do conhecimento e, portanto, ouve apenas para pegar dados. Ouve apenas para diagnosticar, para fazer o estudo do caso. O que é o estudo do caso? Se não a gente ouvir atentamente,
como aquela pessoa chegou até nós e o que ela traz da sua vida. E essa pessoa pode ser a avó, pode ser a mãe, mas é também a criança. A criança também acumulou a sua experiência, a criança tem o sentido dessa experiência, e nós precisamos dar ouvidos ao que a criança tem a nos dizer, porque é a vida dela que muitas vezes está sendo decidida. E nossos relatórios, nossos laudos, eles determinam destinos, determinam se uma criança vai permanecer sendo filho da sua família ou não. Se vai haver uma destituição do poder familiar, porque a gente julgou que a mãe não foi visitar o filho ou foi visitar de uma maneira inapropriada. Quando esse filho está separado dela, por uma ação, muitas vezes, sem um estudo e sem a tentativa de aplicar as medidas protetivas anteriores ao acolhimento. Vamos lembrar que no ECA, o acolhimento é a 7ª medida. Portanto, nós temos 6 medidas de proteção aplicáveis à família e aplicáveis à própria criança e ao próprio adolescente, antes de indicar o acolhimento, que traz implicações muito importantes da separação. Então, quando nós estamos falando de fortalecimento de vínculos, de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nós estamos falando de um projeto, de um programa, de uma ação que é para evitar que essa criança precise ser afastada da sua família. Para evitar que a criança precise se sentir abandonada ou violada nos seus direitos para poder ser enxergada pelo Estado. Então, vamos enxergar essas crianças antes, né, gente? Pode passar, por favor. Oi? Tá, eu vou terminar. Então, eu queria trazer para vocês uma questão para a gente não se esquecer disso, que são as intersecções entre classe, raça, etnia, gênero e sexualidades, pessoas com deficiência e território com a infância e adolescência. Então, para crianças e adolescentes marcados pelas desigualdades sociais, negras, indígenas, periféricas, com deficiência, LGBTQIA+, o racismo, a pobreza, o capacitismo e as violências de gênero e território não são apenas conceitos ou estatísticas. São realidades que atravessam suas vidas todos os dias, cotidianamente. Desde cedo, essas crianças enfrentam a exclusão de espaços educativos de qualidade, o acesso desigual à saúde, a vigilância policial excessiva e a deslegitimação de suas vozes e existências. A condição econômica precária, combinada à marginalização de raça, gênero, deficiência e território, restringe oportunidades, compromete direitos e bloqueia o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. São essas as crianças com quem nós trabalhamos. Essas realidades atravessam a sua subjetividade. E se nós não dermos um olhar atento para isso, talvez a gente não consiga ouvi-las de verdade. E, portanto, mais do que a gente se perguntar se é uma questão de uma educação em tempo integral ou não, né, Ivan? Nós temos que pensar que o trabalho com a comunidade, e a comunidade sendo coautora de saídas e alternativas para que as crianças sejam efetivamente vistas e cuidadas, exige de nós um comportamento de pensar a sociedade de uma forma ativa. Nem tudo virá do Estado. De um Estado que está cada vez menor. É o Estado mínimo do neoliberalismo. Portanto, nós temos que pensar no fortalecimento da sociedade. E a sociedade, ela não é uma abstração, né, gente? Ela é feita dos coletivos. Dos coletivos que representam a população de Cajuru, onde um centro de convivência pode fazer toda a diferença, porque está enxergando as pessoas a partir do seu contexto de vida. Eu acho que essa é a grande lição.
né? E eu gostaria de dizer para vocês, se puderem ler esse livro, nós vamos lidar com uma outra questão, que é o conceito de orfandade. O quanto as crianças precisam das famílias. E quando as famílias faltam, elas gritam. Então, vamos pensar que existem várias formas de ficar sem pais. Infelizmente, não é só a morte física. Existe a morte do sentido, do significado das relações. Então, para que crianças tenham pais e os pais tenham filhos, e essa conjugação seja vincular, nós precisamos acolhê-los, né? Acolhê-los tanto nos nossos serviços, programas e projetos, como na nossa prática cotidiana de escuta e de desenvolvimento de metodologias. É isso, gente. Obrigada. Então, sem mais delongas, vamos reiniciar. Agradeço, posto que esse cafezinho veio a calhar, né? Deu tudo certo, fez bem, né? Despertamos, uma empadinha, uma coxinha, muito bom. Então agora, para dar continuidade a esse momento, quero falar sobre propósito. E tem uma pessoa que personifica esse propósito. Gostaria que vocês assistissem esse vídeo e depois ela vai se apresentar com vocês. Marias do Brasil, especial Cajuru. Essa é a história de uma rosa gloriosa. E como não poderia ser diferente, o nome dela é Rosicléia, mas todos chamam de Cléia. Ela não é a nossa mãe de verdade, mas consideramos como se fosse. Ela apareceu aqui um dia com seu filho. Ela era meio fechada, não conversava muito e nem sorria também. Ela logo começou a trabalhar como voluntária, com as crianças do centro comunitário. Ela fazia uns lanches gostosos, que a gente saía de barriga cheia e um sorriso largo. Antes a gente só lanchava bolacha com chocolatado, suco. Seu filho passava a tarde com a gente. De vez em quando ela dava uma fiscalizada nele. Dava pra ver que ela gostava muito do filho. Só que um dia, os lanches pararam de vir. E todos nós ficamos tristes. Não entendíamos o porquê. Até que descobrimos que ela tinha sido contratada como serviços gerais. E foi proibida de cozinhar. Mas um dia, eu vi ela indo para a cozinha escondido. E nesse mesmo dia, os lanches gostosos voltaram. A gente ficou tão feliz, nossos lanches favoritos voltaram. Só que a gente sabia que ninguém podia saber que era a Cléia que fazia eles. Depois de alguns anos, recebendo lanches escondidos, a Cléia se tornou educadora social assistente. E finalmente, os lanches dela voltaram a ser oficiais. A Cléia, quieta e tímida, se tornou faladeira e com uma energia super divertida. Tava indo tudo bem no centro social e todo mundo feliz e bem. Porém, um dia, os lanches pararam de vir novamente. E descobrimos que a nossa educadora, assistente favorita, estava doente. Ela faltou 1, 2, 3 dias. Começamos a ficar preocupados, até que nos avisaram que a situação de saúde dela era crítica. Tão críticas que não saberíamos quando ela ia voltar. É claro que entramos em pânico. Nossa segunda mãe, doente, nos fez sentir o quanto amamos ela. Rezamos para que ela voltasse, o quanto antes. Até que após alguns dias, nos avisaram que ela tinha melhorado. Nosso coração encheu de alegria. Ficamos tão felizes que não tinha como não falar para ela. Cléia, nós te amamos.
Boa tarde a todos. Primeiramente, vou me apresentar. Sou tímida, tá, pessoal? Sou alegre, realmente, só que sou um pouquinho tímida para falar com muitas pessoas, assim. Meu nome, na verdade, é Rosicléia, só que todo mundo aqui me chama de Cléia. Eu sou conhecida como Cléia. Se perguntar de Rosicléia, só a RH que conhece. Mas essa história, ela me comoveu muito, né? Antes de eu falar sobre mim, eu só vou falar rapidamente o porquê, né? Que eu sumi muitos dias ali. Fez um ano, esse ano, que eu peguei dengue hemorrágica, né? E eu fiquei quase 30 dias sem aparecer na ICD. Nas primeiras semanas, eu realmente pensei que eu não ia ter vida realmente. Eu quase morri, na verdade, mesmo, né? Foi bem crítico a dengue que me pegou, foi bem complicadinho. Mas, graças a Deus, e com a oração, né, das minhas crianças, que eu falo para eles que a oração deles, a oração de todo mundo que estava presente comigo, né, nessa hora bem difícil, meus familiares, meus amigos da comunidade, que fez eu estar aqui, primeiramente Deus, né? Foi muito comovente. Eu choro toda vez que eu vejo esse vídeo, mas eu amo eles de coração. Então, primeiramente, né? Quando eu comecei na ECD, aqui, meu filho que foi o meu mais velho, ele estava com 9 anos. Então, eu conheci a ECD através de uma colega minha, porque eu sou da comunidade, só que eu não conhecia o espaço aqui. Então, eu conheci o espaço através de uma colega minha. Ela falou, Cléia, por que você não coloca o Pedro em tal lugar? Só que eu falei assim, mas eu nunca ouvi falar desse lugar. Daí eu procurei a saber onde que ficava, se era perto da minha casa ou não. E foi aonde que eu fui à procura, porque eu sempre fui uma mãe muito protetora. Eu nunca gostei, na verdade eu não gosto até hoje, sou assim até hoje, né? Eu nunca gostei de que os meus filhos tivessem muito tempo livre, para não ficar muito em celular ou ficar na rua. Então, eu sempre procurei colocar eles para fazer várias coisas, várias funções, né? Então, foi onde que ele estudava. Eu falei assim, opa, então eu vou colocar ele aqui nesse projeto que eu sei que ele vai ficar lá, não vai ficar na rua, né? Daí foi onde que eu trouxe ele para o encontro com Deus, né? E na época, quando ele entrou, eu estava recente, que eu ganhei um neném, né? Uma filhinha também, que ela faz parte do Encontro com Deus, do centro comunitário, né? E então eu estava sem trabalhar, né? Eu precisava de um trabalho, fazer alguma coisa para estar ocupando a minha cabeça. Estava ficando louca porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu não gostava de ficar parada muito tempo. Foi onde que o meu filho entrou. Mais para frente eu perguntei para a antiga coordenadora se ela não tinha alguma coisa para eu estar fazendo ali. Ela falou, Cléia, se você se interessar em estar ajudando no lanche para as crianças, você vai super me ajudar. Daí foi onde que eu entrei para fazer lanche. No começo eu vinha um dia, gostei do negócio, comecei a vir 2 dias, daí no final comecei a vir quase a semana inteira, né? Daí eu comecei a fazer lanche para eles. Eu fiquei 2 anos como voluntária. Frequentava aqui 3 vezes na semana, daí eu fiquei já específico 3 vezes na semana que ela me deixou, como voluntariada. Eu vinha todos esses dias, preparava o lanche todinha para eles da semana, para começar para eles na outra semana. Fiquei 2 anos assim, né? Daí o meu filho mais velho vinha comigo e a minha pequenininha também vinha junto. Tanto quando eu comecei aqui, ela era bem pequenininha, ela estava com 1 ano, mais ou menos, quase 2. Acho que estava com mais ou menos 2 aninhos. Daí, a partir daí, passou uns 2 anos,
A Alia me ofertou essa vaga de emprego. Eu entrei como serviços gerais aqui. Daí ela falava para mim assim: Cleia, você não pode mexer em nada. Em nada, 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 nada da cozinha. Porque quem trabalha nessa área não pode ter contato com alimento. Eu falei, não, tudo bem. Obedeci nos primeiros meses para me garantir o emprego, né, pessoal? Eu tinha que garantir ali, né? Daí eu entrava na cozinha escondido. Daí eu falava para minhas colegas de trabalho assim, ó, qualquer coisa foi vocês que fizeram, por favor. Daí foi onde que eu fazia os lanches escondido, né? Daí depois que fiquei um bom tempo, acho que uns 2 anos, quase 3 anos já na área de serviços gerais, ela veio com uma outra proposta para mim, para ser educadora auxiliar, né? Daí hoje eu atuo na ECD, no Centro de Convivência, com eles como educadora mesmo, né? Educadora auxiliar, né? E elas, para mim, gente, são tudo, né? Temos os nossos desafios, porque, assim, cada dia é um dia que a gente tem umas surpresas, né? Porque eles são uma bênção num dia, no outros dias eles estão ali, né? Nos perreando bastante. Mas eu, como educadora, hoje, não sou formada ainda, né? Em nada, mas, graças a Deus, vou me formar, né? Porque através dessa trajetória aí, não tinha estudo, não tinha estudo, mas eu não tinha completado todos, né? Voltei a estudar por causa deles, né? Para eu poder aprender mais, para poder lidar com eles. Estudei, terminei meus estudos e hoje eu vejo um outro olhar, porque eu sou da comunidade, né? Eles me vêem todos os dias dentro da comunidade, né? Então, eu conheço a mãe deles. Por que conheço a mãe deles? Porque eu tive convivência na minha adolescência com a mãe deles. Então, muitos aqui que estão no centro de convivência, eu tive a minha infância com a mãe, cresci na adolescência, saíamos junto na época que eu saía, né, para os fervos, né? Hoje eu não faço mais isso, graças a Deus. Mas então a gente teve uma trajetória junto. Conheci a mãe, hoje eu estou com os filhos delas, né? Então, para quem me conhece hoje, que eu sou da comunidade, todo mundo fica um pouco tranquilo porque sabe que tem alguém de conhecimento, né? A violência é grande no nosso bairro, Só que a gente tem que saber lidar aonde a gente vai, né? Quando a gente é conhecido, a gente, querendo ou não, a gente tem um certo espaço para andar. Então, quando vem gente de fora que quer conhecer o Diogo, a gente sempre está levando na comunidade. Como eu sou da comunidade, só que eu não sou desse lado, eu sou do outro lado de lá, eles até brincam comigo, Cleia, mas você é do outro lado da comunidade. Eu falei assim, mas não interessa, eu conheço teus pais do mesmo jeito e ando com vocês, né? Então, através disso, através dessa trajetória, o meu filho ele frequentou até os 14 anos, porque daí ele quis fazer uma outra trajetória da vida dele, né? Quis ser jogador, então ele foi seguir o caminho dele. A minha filha ainda permanece junto comigo aqui, ela vem junto, participa das atividades, né? E ela tem 11 anos, faz as oficinas com os outros oficineiros, participa da minha oficina também. E hoje, hoje assim, para mim é um privilégio estar junto com eles, porque a convivência é através deles, né? Que a gente aprende. Porque eu era uma pessoa muito fechada, realmente, como foi falado no vídeo. Eu não falava com ninguém, assim, eu era bem neutra. Hoje, não. Hoje, eu falo mais, eu brinco mais, eu abraço mais. Eu tenho eles como meus filhos mesmo, tanto que eles me chamam realmente... Alguns me chamam de mãe, né? Porque, querendo ou não, eu sou uma referência para eles, né? E... eles, para mim, assim, é demais. Eu não tenho muito o que falar, porque eu estou com muita vergonha.
Mas obrigada e espero que tenham aproveitado. Obrigada, Cleia. Gente, o desafio dessa oficina é usar microfone. Desculpa, mas é difícil, né? Usar o microfone para falar. Elas estavam tirando sarro que além de eu gostar, né? Mas eu fico bem nervosa e quando está gravando também. Então, só uma coisinha que eu esqueci de estar passando para vocês também é que assim, além de eu ser, né, a educadora aqui com eles, eu faço 2 projetos com eles que é a horta comunitária, né? E eu faço oficina de culinária com eles também. E isso eles amam também, e a jardinagem, né, que a gente trabalha junto ali. Então, foi um meio assim que eles gostaram muito, e eles gostam muito disso, né? Então, para mim, assim, é o maior orgulho, porque eu não sabia nada disso, né? E eu tive que aprender muitas coisas para poder estar passando para eles, junto com eles, né? Então, isso daí para mim é muito bom e gratificante. Então, a gente vai para esse momento, então, que é dialogar com vocês sobre um pouco das metodologias que a gente desenvolve, né? Que até agora nós vimos vídeos, os diálogos, as visitas, mas como que a equipe um pouco se organiza para todo esse trabalho. Então, eu sou Viviane, sou assistente social, né? Então, mesmo eles falando que eu falo bem, mas aqui sempre tem um monte de borboleta, nervosa, né? E assim vai se vivendo, ó, vai piorando, né? Então, assim, fala no microfone, está gravando, sobe no palco. Então, a bagunça quando a gente está livre, entendeu? Então, assim, quando começam as regras, daí já fica mais difícil, né? Então, talvez a gente já se encontrou nas oficinas, eu vou sempre estar falando que é algo que eu aprendi na minha trajetória profissional do serviço social, que é assim, para tudo a gente tem metodologia de trabalho. Então, ou eu tenho um potinho dentro de mim, assim, que sempre tem uma palavra que se chama esperança, então eu nunca vejo que acabou, que tem um ponto final. Para mim, sempre, eu posso não estar enxergando mais nada de uma situação, de uma realidade, mas eu vou dormir, descansar, rezar, dançar, para poder trazer alguma resposta. Então, as metodologias sempre vai estar muito presente nas minhas falas, na prática, né? Então, talvez aqui a teoria que a Deise trouxe para nós, isso fica quem está antes para construir essas propostas. Então, não há prática sem teoria, né? E não há uma nova teoria sem a prática. Então, eu tenho uma linha bem próxima de Paulo Freire, né? Então, só para a gente se situar um pouco quem sou eu e de onde eu venho, desta construção que a comunidade é o espaço, o território vivido, o território experienciado e o território da onde a gente tira as nossas resoluções. Então, aí está essa construção de vínculos. Então, ela não é uma construção de vínculos que ela é desvinculada do território. Então, existe a família, onde a criança é presente, e o território e a comunidade. E gostaria também de trazer da fala da Deise, que me provocou, era algumas questões que eu não tinha colocado na fala, mas eu gostaria de trazer para vocês. Que hoje a gente também executa uma política pública, né, quando o Estado é responsável. E a nossa per capita aqui no centro comunitário, eu acho que é muito ruim, assim, mesmo a gente tendo proximidade com a Fundação de Ação Social, é R$ 8,00 por criança. Então, assim, quem, Deise, na ECD, banca o serviço de convivência é a ECD, com recursos próprios, com doação. Então, é um orçamento que é da ECD. Então, a gente acho que está fazendo muito além, né, do que é parte da sociedade civil organizada, né? Então, hoje a gente tem uma equipe técnica, o Diogo tem 20 horas, Diogo 15. 20 horas, eu tenho 20 horas, e aí a equipe de 40 horas e coordenador, né? Então, a gente tem uma equipe grande de 8 pessoas que trabalham. Então, isso já é uma resposta grandiosa e uma aposta para fortalecer o vínculo, que a gente leva muito a sério, né? Só para trazer esse contexto da ECD, e que é uma política pública de trabalho.
Então, quando a gente pensava na oficina, eu pensava assim, quais são os elementos que a gente traz para dar certo, para a gente fortalecer o vínculo. Então, eu trouxe uma palavra, que é a palavra, assim, é a presença. O centro comunitário, ele tem uma presença viva na vida das famílias e no território vivido. Nós temos algo que foi construído desde que o Patrick está aqui há 25 anos, que é o acolhimento pela situação do tráfico na comunidade. Então, nós somos identificados como alguém que vai cuidar. Por mais que a gente bate na frente da casa, chama a família para conversar e diz assim, se o seu filho, né, que está no tráfico, ele não for para a escola, para o centro comunitário, o Conselho Tutelar e o Ministério Público vão reativar os processos. Está dialogando na rede. E a gente não é visto, né? Alô? E a gente não é visto como ameaça, né? Então, isso é algo que está construído na comunidade, que é muito interessante, que é a presença. Então, ser presença na comunidade, estar na comunidade, contribuir. E eu gostaria de trazer assim, que essa presença ela não é caritativa, porque ela traz políticas públicas, né? Traz a discussão das situações das famílias, das casas. Né? A precariedade das casas é gigantesca. Quando a gente vai andar na comunidade, fazer visita, a gente vai enxergando a realidade daquela criança que está no centro comunitário, e ela está daquela forma no centro comunitário, porque é transparente o que ela está vivendo, as condições da casa, da família. Né? Então, o centro comunitário, por ter essa presença, é alguém que caminha. O centro comunitário caminha junto com essa comunidade. Todas as atividades aqui, você chega em um momento aqui no centro comunitário, os educadores estão junto às suas atividades planejadas e vão executar na comunidade. Nós temos na comunidade que eu descobri, que é uma praça chamada Walt Disney. Só que de Walt Disney, gente, está muito longe. Quando eu cheguei na praça, eu falava assim, Walt Disney, olhava na placa e olhava para a praça. Aí eu reuni as crianças e falei assim, gente, o que nós vamos fazer com essa praça? Aí um contou para mim, tem que pôr areia ali, tem que cortar a grama. Ó, aqui tinha um coreto. Nós gravamos um vídeo, fizemos um e-mail, encaminhamos para a prefeitura e tivemos logo uma resposta, né? Como estava, uma resposta oficial, onde que estava toda aquela quadra dentro do organograma da prefeitura. E na semana seguinte, as crianças foram à praça, acho que 15 dias depois já estavam, então, não revitalizando, porque isso está lá no orçamento, mas já estavam limpando, arrumando o que era possível. Então, fortalecer os laços são esses, que é a presença, que é uma presença que está dentro de casa, que está na rua da comunidade e que cuida da comunidade. Então, quando o Diogo traz, e eu falei para ele assim, isso é muito Paulo Freire, quando a gente coloca um símbolo forte da comunidade, que é a panela de pressão, que é a panela que faz o feijão, né? Que faz o feijão gostoso, que põe a mesa e mata a fome, a barriga. Mas e as outras fomes da comunidade, como que a gente resolve? E aí que é um outro passo também para fortalecer o vínculo da presença da política pública, é bem essa, é ser também nós panelas de pressão, né? E aí a ECD tem várias incidências, e a equipe também, que é assim, nós sermos panela de pressão. Né? Aí eu vou pedir licença, que nós estamos na comunidade evangélica, mas que dialoga muito com os parceiros ecumenicamente e das outras religiões, é dizer que Frei Beto falou, que o governo só se mexe com pressão, igual feijão na panela de pressão. Né? Então, é fazer esse processo metodológico e dialógico, que é a gente estar tanto na comunidade, com o pé na comunidade, caminhando com as famílias e trazendo para a reflexão do Estado. Por isso é uma ação intencional do afeto. Então, quando a Cleia vem e dá esse testemunho conosco da vida que faz,
de um processo, esse afeto é poder enxergar que aquela criança, ela é sujeito de direito. Né? O Santiago ficou esse ano 2 meses sem me olhar no olho. Eu morria por dentro, gente. Mas ele fez tanta arte que eu cheguei um dia na sede, ali cansada,